Vamos lá então, coeficiente de solubilidade aqui pra gente. Ó, o que é o coeficiente de solubilidade? É simplesmente um indicador do quanto que o meu soluto está solúvel, beleza? Então, é a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida numa certa quantidade de solvente numa dada temperatura e pressão. Claro que aqui nas questões nós vamos trabalhar na perspectiva de temperatura. Mas por que a temperatura que é o ponto-chave? Gente, porque existem dissoluções, né, que é a formação de uma solução, que são endotérmicas ou são exotérmicas. Daqui a pouco eu vou enfatizar isso. Mas a solubilidade, ela varia de acordo com a temperatura. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu ia usar um simulador do FET Colorado, mas eu vou tentar fazer mais com os exemplos que eu trouxe. Mas para quem tiver interesse, aí tem um simulador do FET Colorado nesse link em específico, tá? Coeficiente de solubilidade. Exemplo, a solubilidade do nitrato de potássio em água a 60 graus Celsius é, aí a questão vai trazer, 110 gramas por 100 gramas de água. Gente, ele traz para 100 gramas de água, mas algumas questões vai trazer para cada 100 ml, que é a mesma coisa. Aí olha só, para dissolver completamente 275 gramas de nitrato de potássio, qual é a massa de água necessária? Gente, ele está perguntando o quanto de água é necessário para eu dissolver 275 gramas do nitrato de potássio. Perceba que vai ser a mesma temperatura, certo? Então o que você tem que fazer? O meu CS, que é o meu coeficiente de solubilidade, ele é 110 para cada 100. É a minha proporção. Então seria 110 para cada 100, 275 para x. Simplesmente é um cálculo de proporção de regra de 3. Ou seja, eu vou adicionar 275. A proporção é 110 para cada 100 de água. 275 para x. Vai dar quanto essa brincadeira? 250 gramas de água. Então, é necessário 250 gramas de água. É isso. Parece concentração comum, né? Que eu demonstrei antes. Mas aí que vem o ponto-chave. Quando nós pensamos no gráfico, é a união da solubilidade pelas temperaturas. Exemplo. Aqui que vem a cereja do bolo. Observe que aqui eu tenho um nitrato de potássio. Ele tem uma curva muito ascendente. O que isso quer dizer? Meu eixo X aqui é a temperatura, tá vendo? Meu eixo Y é solubilidade por 100 gramas de água. Este cara está mais ascendente, que é o nitrato de potássio. Isso quer dizer que em si ele é mais impactado pela temperatura de forma positiva. Por que de forma positiva? Porque o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Então isso aqui ele é endotérmico. Nitrato de sódio é endotérmico. Cloreto de sódio é endotérmico. Aí vem esse meu sulfato de lítio, ele é exotérmico. Mas por que ele é exo? Porque o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Quando eu falo que alguma coisa é endotérmica, é porque o aumento da temperatura favorece, ou seja, mais solúvel vai ser. Sabe Nescau achocolatado? Você faz ele em leite frio, ou até mesmo temperatura ambiente, você consegue ter uma solubilidade específica. Mas tem pessoas que gostam apenas dele quente, porque sente mais o sabor. Mas é porque quente você vai estar mais solubilizado, é por isso. Beleza? Ó, qual que é o sal mais solúvel a 20 graus Celsius? Então vou pegar aqui 20 graus Celsius e vou olhar. 20 graus Celsius, o sal mais solúvel é o nitrato de sódio. Ah, Rodrigo, mas o nitrato de potássio está lá em cima, beleza? Mas a 20 graus Celsius é o nitrato de sódio. Qual que é o sal mais solúvel a 100? Aí a 100 é o nitrato de potássio. Qual que é o sal menos solúvel a 60? A 60, o menos solúvel, é o sulfato de lítio. E sal de dissolução exotérmica, sulfato de lítio. Beleza? Então, esses pontos-chave é importante você observar no gráfico. Aí vem o seguinte, questãozinha. Os coeficientes de solubilidade do hidróxido de cálcio, medidos experimentalmente com aumento regular da temperatura, são mostrados na tabela. Observe que a temperatura está aumentando. E a solubilidade está diminuindo. Então, eu sei que é exotérmico. Gente, isso é inverso exotérmico. Pronto. Beleza? Isso é inverso exotérmico. Com os dados de solubilidade do hidróxido de cálcio apresentados na tabela,
Faça um esboço do gráfico do coeficiente de solubilidade. Essa questão ela é uma questão aberta, né? Ela queria que você fizesse o gráfico, botasse um gráfico e fizesse os coeficientes de solubilidade. Você sabe que ela não vai ser ascendente, ela vai ser de uma descendente. Então, por exemplo, por que ela vai ser uma descendente? Porque é exotérmico, e na exotérmica a tendência é eu diminuir o grau de solubilidade com aumento da temperatura. O que a B queria? A B queria indique como justificativa se a dissolução do hidróxido de cálcio é endotérmica ou exotérmica. Ela é exotérmica. Por quê? Porque o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Fechou? Ó, o aumento da temperatura diminui a solubilidade. É isso. Fechou? É isso que você vai ter que observar. Agora, quando falamos de curva de solubilidade com pontos de inflexão, seria o quê? Ah, tá, isso aqui é uma outra coisa. Enfim. Para e pensa comigo assim. Quando eu tenho sulfato de sódio, aí é um decaidratado, beleza? O que é um decaidratado? Porque esse meu sal, em específico, ele tem 10 moléculas de água para cada um sulfato de sódio. Mas percebe que eu tenho uma inflexibilidade. Eu era ascendente e uma hora eu virei um pouco descendente. Mas aí que tá. Porque quando eu estou ascendente, e eu cheguei numa temperatura, aqui no caso, uns 30 graus Celsius, o que acontece? As moléculas de água começam a se agitar e começam a sair. Então, esta outra parte, eu sou apenas o meu sal puro, que está chamando de sal anidro, né? Então, qual que é a ideia? Quando você tem um sal hidratado, ele vai ter uma perspectiva ascendente, uma perspectiva endotérmica até as moléculas de água saírem. Depois, depende apenas do meu sal puro, beleza? Depois depende apenas do meu sal puro. Então, eu vou indicar uma desidratação nesse ponto. Então, toda vez que você vê assim esse ponto de inflexão, você vai pensar desidratação. Esse ponto de vista nunca caiu no Enem, mas em vestibular tradicional. Tipos de soluções. Vamos lá. Referente à quantidade, né, de soluto solubilizado, nós vamos ter a solução insaturada, a solução saturada e a solução supersaturada. Beleza? Insaturada é que eu estou abaixo do meu coeficiente de solubilidade, que seria a minha linha do meu gráfico. Saturada, eu estou no ponto. Então, eu sou no coeficiente de solubilidade. Aí existem dois tipos de saturada. A com precipitado e a sem precipitado, beleza? E a supersaturada, eu estou acima. Mas cuidado. Acima, mas eu estou homogênea, beleza? Eu estou homogênea. Vamos uma por uma. Insaturada, eu vou possuir menos soluto dissolvido que o possível. Como assim menos? Exemplo. Digamos que o coeficiente do meu soluto, né, é 30 gramas por 100. 30 gramas por 100 de água. Se eu colocar 10, eu estou menor que o ponto, então eu sou insaturada. Se eu colocar 20, eu sou insaturada. Se eu colocar 25, eu sou insaturada. Sempre. Então, se tem um recipiente com 100 gramas de água, adiciono 20 gramas do meu soluto, eu vou ser o quê? Insaturada. Agora, a saturada, aí eu possuo todo o soluto que se poderia dissolver. Exemplo, mesmo exemplo, 30 gramas para 100. Se eu tenho 100 ml de água, coloco 30, aí eu sou saturada, beleza? Agora, esta saturada, ela não contém corpo de fundo. Por quê? Porque eu estou no limite. Eu estou no limite. Ter corpo de fundo é quando eu ultrapasso o limite, e esse limite ele precipita, ele vai ao solo, tá? Ele sedimenta. Então, se eu pego e coloco mais 15, vai totalizar 45, certo? Aí eu vou ser uma saturada com corpo de fundo. Ah, Rodrigo, então a saturada com corpo de fundo eu estou acima do ponto. Calma, você vai gravar assim. O meu soluto está no máximo que poderia ser dissolvido e o acima está como precipitado. Beleza? Está como precipitado. Agora, a supersaturada que é importante, é a mais importante. Porque eu possuo mais soluto dissolvido. Rodrigo, mas como é que eu possuo mais? A supersaturada, ela também é chamada de solução metaestável. Por que é metaestável? Porque ela adquire uma estabilidade por conta de um resfriamento lento e gradual. Exemplo,
30 gramas de soluto para 100 gramas de água. Se eu adiciono 45 gramas de soluto, o normal é acontecer o quê, gente? O normal ela é ser saturada com corpo de fundo, né? Igual a gente viu antes. Mas se eu aquecer, eu vou aumentar a solubilidade. Olha lá, se eu aqueço, eu posso aumentar a solubilidade se for um processo endotérmico. Aí digamos que vai para 45. Aí eu vou ficar como? Saturada, certo? Vou ficar saturada. Só que aí digamos que eu parei de aquecer e deixe resfriar na bancada de forma lenta. A solubilidade vai fazer o quê? Diminuir. Ó, era 45, resfriamento, e a solubilidade vai fazer o quê? Diminuir. Ah, Rodrigo, a solubilidade diminui, mas tá tudo solúvel. Tá. Porque a meta estável, que é a supersaturada, o que acontece é que o que está acima continua solubilizado pelo fato de ter sido um resfriamento lento e gradual. É por causa disso. Mas aí eu posso precipitar este a mais. Como? Adicionando um germe, que seria um pequeno sólido, perturbando o sistema. Fechou? Então esse no caso aqui é supersaturado, né? Como é que seria, no caso, a adição de um germe? Gente, só pelo fato de você bater no recipiente, ela se torna saturada no corpo de fundo de volta. O que eu quero que você grave? Supersaturada, ela simplesmente é uma meta estável, que é eu ter acima do meu coeficiente de solubilidade, mas homogênea, beleza? Homogênea. Ó, então, insaturada, ali supersaturada, aqui saturada. Questão, então, para fixar essa parte. Os dados abaixo fornecem a variação do coeficiente de solubilidade, gramas de soluto por 100 gramas de solvente do nitrato de potássio em água com a temperatura. Então, ali eu tenho 20 graus Celsius, eu solubilizo 32 gramas, 80 graus Celsius, solubilizo 168. Aumenta a temperatura, aumentou a solubilidade. Então, é um processo endotérmico. A. Resfriando-se 1.340 gramas de solução de nitrato de potássio, saturada, de 80 para 20. Qual a quantidade de nitrato de potássio se separa da solução? Gente, vamos lá. Ideia lógica. Eu tenho um recipiente. Eu tenho quanto na minha solução? Ele falou. Deixa eu ver aqui. Ele só falou, resfriando-se 1.240 gramas de solução de nitrato de potássio saturada. Ah, tá. Ele falou, saturada. Falou, saturada, beleza. Então, qual que é a lógica? É saturada. Se ela é saturada, olha só. Eu vou resfriar 1.340 gramas de solução de nitrato de potássio saturada de 80 graus Celsius. Gente, se eu sou saturada de 80, quer dizer que minha proporção é essa daqui. Fechou? É 168 gramas para cada 100 gramas de água. Beleza? Essa é meu nível. Eu estou saturada. Então, vamos lá. Quer dizer que eu tenho 100 gramas de água, eu coloco 168 gramas de nitrato de potássio. Ah, Rodrigo, mas a questão falou 1.340. Mas é a mesma proporção. Qual que é a ideia? Nesse caso, eu tenho quanto de solução? 268. Por quê? Porque eu sou saturada. Eu tenho que somar o soluto e o solvente, beleza? A questão falou que eu tenho 1.340. Observa que a cada 268 de solução, eu tenho quanto de sal? 168. Então, proporção. A cada 268 de solução, eu tenho 168 de sal. Quanto de solução a questão falou? 1.340. Então, quanto de sal eu tenho? Quanto de sal será 840. Rodrigo, mas e daí? Aí que vem um ponto-chave, meu querido. Se eu tenho 1.340 de solução, que é tudo soluto e solvente, e adiciono 840 gramas de nitrato de potássio, quanto que eu tenho de água? 500 de água. Tem uma outra forma para você fazer. Caso você não entenda esse método, vou ensinar outro método, beleza? Que é o seguinte. Vou pegar aqui essa parte. Vamos aqui comigo. Relaxa que aqui a gente ensina vários métodos.
Ó, imagina o seguinte. Resfriando 1.340 gramas de solução de nitrato de potássio. Ó, essa massa de 1.340 gramas é a massa da solução. E solução é soluto mais solvente, gente. Soluto mais solvente. E ele falou que eu estou em 80 graus Celsius. Então, é uma temperatura de 80 graus Celsius. E ele falou que tudo isso aqui está saturada. Então, saturada. Por isso que você vai ter que olhar para o índice de saturação, que é o meu coeficiente de solubilidade. Em 80 graus Celsius, eu sou quanto? 168 gramas do meu nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Certo? Esta minha solução tem quanto? 268 gramas de solução. Perceba então, eu posso até fazer de uma forma diferente, que é o seguinte. Eu tenho 100 gramas de água para cada 268 de solução. A questão falou quanto de solução? 1.340. X vai ser igual a 5. 500. A proporção de 5. 500 gramas. Porque 268, a metade de 1.340. Né? Então, eu consigo fazer, divide por... multiplica por 5, porque aqui eu tenho um zero a mais. Vou até fazer a calculadora, você só confirmar. 1.340 vezes 100 dividido para 268. 500, certo? Qual que é a ideia? Isso aqui é de água. Agora pensa comigo, a cada 100 de água, eu tenho quanto de sal? 168. Então, se a cada 100 gramas de água, eu tenho 168 gramas de sal, em 500 gramas de água, eu tenho quanto de sal? Opa, se daqui para cá é vezes 5, daqui para cá é vezes 5, certo? 168 vezes 5 dá 840. 840 gramas de sal. Ele não fala que resfria até 20, então eu vou ter a minha outra solubilidade, que é 32 gramas. O que a questão quer? Qual a quantidade de nitrato de potássio se separa da solução? Quando se separa, é que se precipita. Gente, a minha solubilidade agora, ela é 32 gramas para cada 100. Então, vamos lá. Eu sou 32 gramas para cada 100 ml de água. Eu tenho quanto de água ali? Opa, de água eu tenho 500. Então, 500 ml para X. X é igual a quanto? 160, né? 32 vezes 5, 160 gramas de sal. Rodrigo, por que eu faço isso? Porque isso aqui é o quanto estará solúvel. Quanto que eu adicionei? 840. Só 160 estará solúvel. Então, 840 menos 160 dá 680 gramas precipitado. Então, é mais uma interpretação. Claro que dá um trabalhinho, mas é uma interpretação. Olha só. Vamos lá. Falei. Ó. Qual que é a ideia? A 20 graus Celsius, ele quer saber o quanto que é precipitado. Nessa temperatura, agora é 32 gramas do meu sal para 100 gramas de água. Como eu tenho 500 gramas de água, então eu tenho 500 gramas de água do outro lado. Tem que ter a mesma proporção. O máximo que eu posso ter é quanto? Se 32 gramas é para 100, 500 para X. O máximo que eu posso ter é 160 dissolvido. Então, eu vou ter que olhar a diferença, porque se eu tenho 160 dissolvido, eu tenho 680 precipitado. Cara, isso é lindo, isso é magnífico. Fechou? E qual que é a classificação? Sabemos que é uma reação endotérmica, né? Porque se a temperatura é de 20, eu tenho... quando eu classificação aqui é outra coisa, mas é endotérmica, tá? Neste caso, eu sou saturada com corpo de fundo, certo? Que é o meu precipitado. E no outro caso, eu sou o quê? Eu sou saturada apenas. Fechou? Cuidado! Quando falamos de solução, esse aqui é o ponto base. Aí, nossa próxima aula, vamos falar sobre
concentração de soluções, beleza? Pessoal, e soluções é mais prática. Vai dar tudo certo.